Na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Violência. 3 pessoas morrem e uma fica ferida durante tentativa de assalto a Centro Espírita de São Luís. Preso o padrasto que assassinou o enteado autista. Identificado suspeito de matar a influenciadora maranhense Grampola. E ainda, UFMA abre consulta pública sobre política de governança de dados institucional. Hoje tem economia com Wagner Matos. Tem também concursos e oportunidades. No esporte, MAC perde para o Santa Cruz, em partida da SEMI, na Série D. E primeira etapa do Maranhense Série B começa com vitórias e empates. Tenista Riba Sheikh vence Copa Feminina de Tênis de São Luís. No Rádio Opinião de hoje tem uma entrevista sobre o processo eleitoral para subunidades acadêmicas da Universidade Federal do Maranhão. A gente vai conversar com a secretária da Comissão Eleitoral, a professora Lindalva Maciel. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos. Bom dia, Marcos Vinícius, que hoje traz aqui, substituindo Mayra Nogueira na operação, né? Mayra que está se recuperando de forte gripe. Mayra, força, saúde sempre e que volte o mais rápido possível, né? Para o nosso convívio diário. 7h12. Marcos Vinícius, aqui a gente traz os destaques dos principais impressos. Aliás, hoje não tem os impressos, já não lançaram aqui nas suas páginas, mas vamos com os portais, né? Os portais, aí você confere aqui com a gente no YouTube da Universidade FM, Universidade FM 106. Tem também o nosso site, www.universidadefm.ufma.br. Lá você pode baixar o nosso aplicativo oficial da Rádio Universidade, onde você acompanha também as imagens e tudo mais da Universidade FM no aplicativo. E a gente começa, portanto, e você confere as imagens, com o Imparcial. Inglês gratuito, aprendizado gratuito. Setur Maranhão oferece curso de inglês instrumental para profissionais do turismo. A formação disponibiliza videoaulas gravadas, apostilas, atividades, artigos e também fóruns de interação. Destaque também, Imperatriz realiza segundo mutirão de cirurgias de varizes. Trump, Bolsonaro e Tarcísio se projetam como tripé de oposição a Lula em 2026. No Datafolha, a prisão de Bolsonaro é apoiada por 50% dos brasileiros e padrasto é preso suspeito de matar o próprio enteado em Arari. Daqui a pouquinho o Borges traz essas informações ao vivo aqui no Jornal Rádio Universidade. Em G1 Maranhão, o destaque nesta segunda-feira é: padrasto preso por matar enteado autista de 14 anos diz que vítima estava, aspas, causando problemas em casa. Pelo amor de Deus, né? Jovem tinha 14 anos, morreu com um golpe de faca no pescoço. O que é isso, né? Autor do crime foi preso e alegou legítima defesa, mas a polícia desconfia da versão, claro, né? Maranhão tem concursos e seletivos com vagas para todos os níveis. Inscrições vão até outubro, daqui a pouquinho. Na parte de concursos e oportunidades, você confere também. Continue com a gente. Em Jornal Pequeno, o destaque desta segunda-feira é: motociclista morre ao ser atropelado por motorista que fugia da polícia. A Polícia Militar confirmou que o condutor apresentava sinais de embriaguez no momento do acidente. E polícia prende suspeito de ser disciplina, facção Bonde dos 40, em Timon. E homem é morto a tiros na frente da família durante assalto na BR-230. A vítima estava com a esposa e também a filha quando bandidos armados realizaram a abordagem. Pelo amor de Deus. 7h15 agora, é muita violência, né? 7h15, esses são os destaques dos portais, dos principais portais da capital maranhense da manhã desta segunda-feira. Daqui a pouquinho, mais destaques da internet. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial.
Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, ex-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio: Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. É isso aí, sempre mais aqui na 106, nesta segunda-feira, dia 15 de setembro de 2025, Marcos. Hoje é Dia Internacional da Democracia, também Dia Mundial de Conscientização sobre Linfomas, Dia do Cliente e Dia do Musicoterapeuta. Vamos agora para o trânsito. Informações do trânsito. 7h16 agora, a gente começa as informações do trânsito, trazendo aqui o mapa do Waze, waze.com, trazendo... Vamos logo com Borges Júnior, portanto, então, Borges, bom dia. Bom dia, Marcos Adalberto, você que começa a semana com a gente, está sintonizado na Universidade FM, acompanhando o Jornal Rádio Universidade. Temos agora informações do trânsito, informações referentes à Avenida São Luís, Rei de França, altura do bairro Turô. Até o momento, a via apresenta trânsito moderado nesse trecho, isso nos dois sentidos, sendo que o sentido bairro-centro em aparente lentidão, isso por conta do aumento do fluxo de veículos. Temos também, Adalberto, Marcos, a você que nos ouve nesse momento, informações relacionadas à Avenida Casemiro Júnior, por lá, ali no Anil, região do Anil, altura do SEST, registro de um acidente envolvendo 3 carros de passeio. Foi um engavetamento no sentido centro-bairro, registro apenas com danos materiais, mas por conta dessa situação, do registro desse acidente agora pela manhã, o trânsito segue comprometido naquele trecho da Avenida Casemiro Júnior, no Anil, altura do SEST. A SMTT já foi acionada, está em deslocamento para atender a essa situação. Marcos Adalberto. É isso aí, Borges. Olha, por aqui pelo mapa está mostrando justamente isso, né? A questão do acidente lá no Anil e toda essa área aqui está comprometida. O trânsito está bastante congestionado, principalmente no sentido centro, né? A gente já sabe que já tem aquelas obras ali perto do antigo Lítero, né? Que já estão naturalmente congestionando o trânsito e está bem pior agora por conta disso. Borges, completando as informações, a gente tem aqui os detalhes, né, sobre a Avenida dos Portugueses. O trânsito está complicado, inclusive aqui já na barragem do Bacanga, né? A entrada da área Itaquibacanga pela barragem do Itaquibacanga está totalmente congestionada neste momento, né? E a tendência é, acho que piore, né? Logo no início da manhã, por volta de 7 horas, já está chegando a esse nível, né? Chegando ali perto do Parque Botânico da Vale, portanto, a entrada da Areia Itaquibacanga, bastante complicado o trânsito, né? Entre outros locais, a Avenida Jerônimo de Albuquerque, aliás, a Avenida dos Franceses, né? Ali já no Alcione Nazaré, por ali está bem complicada a situação, passando ali pelas pontes do Caratatiua e também do Ipaze, portanto, a Avenida dos Franceses. A outra extensão que passa ali pela rodoviária, o trânsito segue demandado, mas fluindo. Neste momento, as principais informações do trânsito são essas. E se você quiser participar, mande mensagem para 992 17 2647 ao nosso WhatsApp. São 7h19. Vamos ao noticiário. Notícias da cidade. 7h19, Borges, o noticiário, né? Final de semana sempre complica na questão da violência. E olha, começando por essa notícia triste: 3 pessoas morrem e uma fica ferida durante tentativa de assalto a centro espírita de São Luís. Pelo amor de Deus, a pessoa não pode nem cuidar da sua parte espiritual, que tem bandido para atrapalhar. Pelo amor de Deus, já basta a vida, né? Ainda tem isso. Borges. Adalberto, o caso se deu na noite desse sábado agora, quando criminosos tentaram assaltar um centro espírita aqui em São Luís, o Centro Espírita Yasmin, espaço religioso localizado à Avenida João Pessoa, no bairro Anil. Os suspeitos, eles foram identificados como Lúcia Tamires Saveta Stefanovic, 29 anos, e o Carlos Magno Santana de Souza Júnior, 27 anos. Ela é neta da diretora do centro e o homem, namorado dela,
Essas informações repassadas pela Polícia Militar durante a ação criminosa. Ambos estavam armados, estavam em posse de facas, um revólver e também um simulacro. Ao entrar naquele espaço religioso, eles deram voz de assalto, mas frequentadores do centro espírita entraram em luta corporal e os criminosos acabaram sendo contidos. E dentre os frequentadores estavam os filhos da diretora e os tios de Lúcia Tamires e o Carlos Magno, que acabaram morrendo no local. A ação criminosa resultou ainda na morte de mais uma pessoa, o filho da diretora. Ele foi identificado como João Paulo Iacovic, 48 anos. João Paulo, que foi esfaqueado e acabou morrendo. Houve ainda mais uma vítima, o irmão dele, o Miguel Ângelo Iacovic, de 52 anos. Ele foi atingido em uma das mãos, levou um tiro em uma das mãos, mas seguiu para um hospital. Ele foi sozinho, se deslocou para um hospital da rede privada e aqui da capital e segue se recuperando. Um revólver, um simulacro e 2 facas foram apreendidas, apreensão feita pela polícia. Essas armas estavam em posse dos suspeitos e a SHPP, que é a Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa, segue investigando esse caso, investigação com atenção às circunstâncias em que o crime ele se deu. Adalberto. Borges, essas pessoas foram capturadas? Adalberto, essas 2 pessoas que tentaram assaltar o centro espírita faziam parte da família, familiares envolvidos. São 2 pessoas. A mulher era namorada do rapaz que acabou, os 2 acabaram morrendo. A mulher, a Lúcia Tamires Saveta, Stephanie Witt, 29 anos, e o Carlos Magno Santana de Souza Júnior, 27 anos. Eles eram namorados, foram assaltar esse centro espírita e os 2 acabaram morrendo. Foram contidos, houve luta corporal. Nessa luta corporal, acredito aí, que os 2 foram contidos, mas acabaram morrendo. Agora entendi. Eles morreram nessa ação. Pelo amor de Deus. Exatamente, Adalberto, os 2 morreram. Que violência, que coisa, né? E gente conhecida dentro da própria família. Olha, isso aí é uma coisa de grande impacto, né? Eu até fiquei assim, sem saber, né? Porque olha que coisa absurda, né? Nível chegamos aí de violência e assalto para fazer um assalto e acabaram morrendo, né? E deixaram outras pessoas feridas. Pelo amor de Deus. 7h23, Borges, vamos acompanhar esse caso, né? Que deve ter desdobramentos, né? Em termos de investigação também, saber se tem mais alguém envolvido também nessa ação, se ficou só neles 2, ou se teve mais gente, né? Porque, é claro, pode-se conceber aí questão de fuga, né? Se tinha mais alguém dando algum tipo de logística para essa ação totalmente maluca, deslocada, e que essas pessoas acabaram morrendo, né? E deixando outras pessoas feridas. Lamentável. Borges, nesse noticiário de violência, né, que não acaba aqui, pelo amor de Deus, preso o padrasto que assassinou o enteado autista. Adalberto, caso acontecido na cidade de Arari, cidade localizada a 166 quilômetros aqui de São Luís. Esse caso ele se tornou do conhecimento público na última semana, na quarta-feira da semana passada, quando foi encontrado o corpo de um adolescente de 14 anos. O corpo estava em uma área alagada do povoado Cedro, na zona rural de Arari. O corpo apresentava ferimento, estava com um corte profundo no pescoço. O padrasto era o principal suspeito. Ele foi preso 2 dias após o crime. O acusado não teve o nome informado, mas ele confessou ter matado o próprio enteado, assassinato cometido com um golpe de faca no pescoço. Informações policiais são de que a vítima ela tinha transtorno do espectro autista, também hiperatividade, o que o padrasto via como algo que estaria, abre aspas, causando problemas em casa, fecha aspas, e para cometer o crime, ele ainda alegou legítima defesa, acusou também 2 jovens de envolvimento no desaparecimento dessa criança de 14 anos, o enteado, o que não se confirmou. As 2 crianças, os 2 jovens que foram apontados pelo padrasto não tiveram a culpa, envolvimento em nada nesse crime, e o homem agora ele está preso, está na unidade prisional de Viana. Por lá
ele segue à disposição da Justiça e a Polícia Civil ainda apura se outras pessoas tiveram participação nesse crime. Adalberto. Que coisa lamentável também, né? Uma pessoa dentro do espectro do transtorno autista ser assassinada, a gente sabe que não é uma vida fácil, né? Por conta dessas abordagens, mas isso aí demonstra uma extrema violência que ultrapassa os limites da lógica, né? Inclusive, são pessoas que, claro, precisam ter um acompanhamento especializado, e a coisa descamba para um assassinato. Pelo amor de Deus. 7h26 agora, Borges, também, né? Precisamos acompanhar esse caso de grande repercussão também, né? De assassinato de um autista preso pelo próprio padrasto, né? Que foi preso, felizmente, né? E, enfim, para finalizar essa parte de noticiário violento, Borges, identificado suspeito de matar a influenciadora maranhense Grampola, né? Adalberto, a influenciadora digital, a Grampola, ela foi morta, a gente lembra, facadas na madrugada da sexta-feira passada, 12 de novembro, crime acontecido no bairro Ribeira, na zona rural aqui de São Luís. Os moradores da região informaram ter encontrado Grampola caída em uma via pública. Ela agonizava enquanto pedia socorro. Ela chegou a ser levada para uma UPA da zona rural, mas não resistiu e morreu pouco depois de ter dado entrada nessa unidade hospitalar. A Polícia Civil do Maranhão informou ter identificado suspeito de envolvimento no crime, mas ainda não divulgou, havia divulgado o nome, não divulgou ainda o nome desse suspeito. As investigações, elas estão sendo conduzidas pela SHPP, que é a Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. Inicialmente, a polícia trabalhava com a hipótese de feminicídio, mas ela não foi descartada, na verdade, essa possibilidade de feminicídio, mas a principal linha de investigação, ela segue como possível ligação desse crime. Esse crime estaria, então, relacionado aí a dívidas referentes ao tráfico de drogas, e Inalda Henrique Silva, ele era mulher trans, conhecida como a Grampola, se tornou popular aqui em São Luís pelos áudios irreverentes e também carregados de humor, áudios que circulavam em grupos de WhatsApp. Adalberto. Quanta violência, quanta violência. 7h28 agora, né? Esse acompanhamento também desse assassinato, né? Dessa influenciadora Grampola. Vamos acompanhar aqui também, viu, Borges? Tem muita coisa ainda por trás dessa história, né? Feminicídio ou alguma outra coisa. 7h28, mudando de assunto, Borges, pelo amor de Deus, né? UFMA abre consulta pública sobre a política de governança de dados institucional. Adalberto, o documento estratégico foi elaborado pela Agência de Tecnologia da Informação. Esse documento busca estabelecer diretrizes claras, diretrizes com foco no desenvolvimento ético, seguro e eficiente dos dados institucionais, que deve aí, se constituir em ativo de valor inestimável para a tomada de decisões, também de inovação na prestação de serviços públicos. Essa consulta, a consulta pública sobre a política de governança de dados institucional, vai seguir aberta até o dia 10 de outubro deste ano no site da UFMA. Há um link de acesso a esse documento e outras informações relacionadas à instituição, a Universidade Federal do Maranhão, podem ser acessadas a partir do site da UFMA, portalpadrão.ufma.br. Adalberto. Obrigado, Borges, pelas informações. 7h29 agora. No segundo bloco, você confere aqui no Jornal Rádio Universidade, tem a previsão do tempo, tá? Previsão do tempo e tábua de maré, entre outras coisas. A gente vai ter análise da economia nesta semana com Wagner Matos, também concursos e oportunidades. No esporte, MAC perde para o Santa Cruz em partida da SEMI na Série D, mas dá para recuperar. Vamos lá, Machão da Ilha. E primeira etapa do Maranhense Série B começa com vitórias e empates. Tenista Riva Sheik vence Copa Feminina de Tênis aqui em São Luís. No Rádio Opinião, tem uma entrevista sobre o processo eleitoral para as subunidades acadêmicas da Universidade Federal do Maranhão. A gente vai conversar com a secretária da Comissão Eleitoral, a professora Lindalva Maciel. Tem também as manchetes nacionais e a previsão do tempo, como já disse, né? A gente volta já com mais
Jornal Rádio Universidade. Marcos Vinícius. Na Faculdade Laboro, os cursos de graduação EAD possuem a mesma qualidade e excelência do ensino presencial. Aulas online ao vivo e interação direta com os professores. Pedagogia, administração, recursos humanos, gestão hospitalar, gestão pública e serviço social. Na Laboro, você estuda com os melhores professores e o nosso atendimento individualizado garante a sua carreira de sucesso. Agende seu vestibular. Informações pelo site laboro.edu.br ou WhatsApp 98 93300 1491. Acompanhe também nossas redes sociais, @Faculdade Laboro. Aprenda, evolua e conquiste. Há 413 anos, São Luís é um lugar para celebrar. Celebrar sua tradição, sua beleza e as histórias que atravessam gerações. Agora, essa história ganha um novo capítulo com a entrega do Complexo Trapiche Santo Ângelo. E nós tivemos a alegria de ser parceiros nessa realização. Um espaço que fez parte do desenvolvimento da cidade e que hoje se transforma em referência de cultura, inovação e convivência. A Vale tem orgulho de fazer parte dessa história. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. Previsão do tempo e tábua de maré. 7 horas e 34 minutos agora. Vamos à previsão do tempo nesta segunda-feira, Marcos Vinícius, segunda, dia 15 de setembro de 2025, pela previsão do tempo aqui para hoje, segunda-feira, indicando dia com sol e algumas nuvens, né? Névoa ao amanhecer, poucas nuvens à noite. Não há previsão de chuva, né? Melhor dizendo. E as temperaturas devem variar de 25 a 32 graus, com vento moderado de direção nordeste a cerca de 15 km por hora. A umidade relativa do ar fica de 40%, né, à tarde e 90% no pico da manhã. O índice UV vai ser alto, recomendado cuidado com exposição solar. 7 horas e 34 minutos, agora vamos à previsão da tábua de maré nesta segunda-feira, neste dia 15, né? Portanto, pré-amar, a primeira aconteceu às 0 hora e 12 minutos com 5 metros. A segunda será às 1h10 da tarde com 4,7 metros. Baixa-mar, a primeira aconteceu agora há pouco, às 6h51 da manhã, com 1,3 metro. A segunda será às 7h17 da noite, com 1,7 metro.
Notícias do Brasil. E vamos ao noticiário nacional, tá? A gente começa hoje com o estado de São Paulo. Na manchete, guerra comercial. Você acompanha com a gente aqui, tá? Na nossa live que você confere no YouTube, no site e também no aplicativo da 106. Agora sim, na manchete de estado de São Paulo, guerra comercial. Venda extra de soja à China e de carros à Argentina sustenta a balança comercial. A exportação aos Estados Unidos cai 18,5% em agosto, primeiro mês de vigência do tarifaço. Venda a chineses cresce 31% e a argentinos 40,4%. Que bom, né? Compensando aí o tarifaço. Bolsonaro deixa a prisão domiciliar por 6 horas para tirar pintas. Ex-presidente foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes a fazer procedimento na pele em Hospital de Brasília, diante do qual foi saudado por apoiadores e ficou em silêncio. Médicos detectaram quadro de anemia e traços de pneumonia recente. E, para finalizar aqui em o estado de São Paulo, conferência em Belém. Com 71 países confirmados e falta de leitos, o voto na COP deve travar. Complicada a situação da COP do Brasil, viu? Por conta de infraestrutura. 7h36, para finalizar, destaques de Folha de São Paulo. Na manchete, déficits gêmeos de contas públicas aproximam Lula da gestão Dilma. Problemas de solvência com dívidas domésticas e também externa dificultam a vida do petista na busca pela reeleição em 2026. Faltando pouco mais de um ano para a sua tentativa de reeleição, o presidente Lula, do PT, enfrenta um problema crescente de déficits gêmeos, jargão econômico que aponta a deterioração nas contas domésticas e externas de um país. Destaque também para Bolsonaro, né? Que estava com o filho, Renan, né? E reapareceu para fazer exame sob escolta. Destaque também, esquerda vê caminho aberto para Tarcísio na eleição de 2026. Para setores da esquerda, a condenação de Jair Bolsonaro, do PL, no Supremo, há 27 anos e 3 meses, por tentativa de golpe e sua provável prisão, deverão abrir o caminho para o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos de São Paulo, assumir o papel de candidato da oposição de direita contra Lula, do PT, na eleição presidencial do ano que vem. É o quadro, né? Pelo menos momentâneo. E intervenção militar de Trump mira as cidades de rivais. A campanha de Donald Trump de intervir militarmente em municípios que deve ser acirrada pelo assassinato do apoiador Charlie Kirk, mira até aqui cidades governadas por prefeitos negros e democratas, rivais do presidente. 7h38 agora. Jornal Rádio Universidade. Concursos e oportunidades. E quem traz as informações de concursos e oportunidades nesta segunda-feira é Maiara Cordeiro. Concursos e oportunidades. Iniciando com o concurso público da Prefeitura de Cerrado do Maranhão, a 111 quilômetros de São Luís. São 17 vagas imediatas de níveis médio, técnico e superior, para enfermeiro, guarda municipal, psicólogo, entre outras, além de formação de cadastro de reserva. Inscrições no site institutojkma.org, até o dia 15 de outubro. Taxa de R$ 95 a R$ 105. Participe! Continuando com o seletivo da Universidade Estadual do Maranhão, para a formação de cadastro de reserva no cargo de professor formador do Programa de Formação Profissional e Tecnológica dos municípios de Bacabal, Balsas, Caxias, Codó, Grajaú, entre outras cidades. Inscrições no site concursoseletivos.ema.br até o dia 30 de setembro. Não perca! Finalizando com o programa de estágio da MRV. São 9 vagas em São Luís destinadas a estudantes de Engenharia de Produção Civil, Arquitetura e Engenharia de Produção. Inscrições até o dia 3 de outubro pelo site programa de estágio mrv.ema.br.
www.gup.io. Inscreva-se! Com redação de Elis Rodrigues, Maera Cordeiro, Jornalismo, Universidade FM. Jornal Rádio Universidade. Em 1 minuto agora vamos ao esporte, começando as notícias esportivas. A gente inicia com a tenista estadunidense Riba Sheik, que venceu a final da Copa Feminina de Tênis de São Luís, que aconteceu neste domingo, né, dia 14, contra a argentina Martina Capurro. O placar foi de 7-5. Com a vitória, a jogadora conseguiu 15 pontos no ranking ITF World. É isso aí. Vale ressaltar que o torneio faz parte do calendário ITF World Tennis Tour e foi realizado pela Confederação Brasileira de Tênis e também a FMT, que é a Federação Maranhense de Tênis. Parabéns aí à tenista. E continuando com o Marcos Vinícius, Bode Gregório, né? Ele não berrou bastante, tá? Perdeu para o Santa Cruz na partida de ida das semifinais do Campeonato Brasileiro Série D, que aconteceu também neste domingo, né, no estádio Castelão. O único gol da partida foi de Renato, pelo Santa Cruz, aos 32 minutos do segundo tempo. Placar final, 1-0. Partida de volta acontece sábado, dia 20, às 7h30 da noite, na Arena Pernambuco. Tá um pouquinho mais difícil, né? Tá um pouquinho mais difícil, mas vamos embora acreditar, né? O Bode veio até aqui, né? E as pessoas, né? Os torcedores, entre outros torcedores, não só do Bode, né? Nem só não só do Demolidor, vários torcedores aí nessa campanha, né? Isso é muito bonito de ver, claro, no nosso futebol. Vamos acreditar, vamos nessa, Bode Gregório. E finalizando com o Campeonato Maranhense Série B 2025, que começou neste final de semana também, né? No sábado, dia 13, o São Luís venceu o Expressinho por 6-0. Olha, chocolate. Nunhozinho Santos, gols de Kennedy Balotelli, Gustavo Samuel Eloy também, Marco do Expressinho, que fez um gol contra. O Marco foi pelo Expressinho, né? Gol contra. Já no estádio Leandrão, em Barra do Corda, o Cordino venceu o Balsas por 1-0, gol aí de Debu aos 43 minutos do primeiro tempo. No estádio Pinheirão, em São Mateus, Timon e Lago Verde empataram. O Leão contou com gol de Jean, Dedé e Cássio. No lado do Papagaio, os gols foram de Emerson, Mike, Wadson e também Gabriel. Esse placar final foi de 3-3. Já no domingo, ontem, portanto, o estádio Cerejão em Rosário, Tupã empatou com o Luminense, placar final 0-0. É isso aí. A redação aqui é de Maiara Cordeiro e vamos acompanhar todos os lances do campeonato aqui no Esporte da 106. 7h43 agora. Jornal Rádio Universidade. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. Hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre mais um processo eleitoral aqui na Universidade Federal do Maranhão, que é justamente para as subunidades acadêmicas da Universidade Federal do Maranhão. A gente vai conversar agora com a secretária da Comissão Eleitoral, a professora Lindalva Maciel. Professora Lindalva, bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Rádio Opinião. Bom dia. Obrigada pela participação no programa.
parabenizar a Rádio Universidade pelo seu aniversário. Muito obrigada. Maravilha. Professora, a gente pede que a senhora diminua um pouquinho o volume do seu retorno aí, tá? Para não dar reverberação, tá? Por favor. 7h45. Professora, esse processo ele é importante porque ele tem algumas mudanças, né? O que a gente pode trazer, que a senhora pode trazer, né? Que tem, né? Que prevê essa eleição de mudanças nesse processo. Bem, Adalberto, nós vamos realizar a eleição de 100 coordenadores em toda a Universidade Federal do Maranhão, nos 12 centros acadêmicos. Temos mais de 100 candidatos concorrendo às coordenadorias. É um momento muito importante para a universidade, porque nós estamos vivendo a organização da modernização, e inclusive adaptando os espaços acadêmicos para que os novos e novas coordenadores, após a eleição, trabalhem em um ambiente organizado, humanizado. Então, é um momento muito importante para toda a universidade, porque é uma grande eleição, e eu quero, antes de dar continuidade à minha fala, parabenizar a presidenta da nossa comissão, a professora Lucélia, que é a diretora do campus de Bacabal, e hoje coube a minha responsabilidade de falar para os ouvintes da Rádio Universidade que estamos iniciando a campanha eleitoral hoje, até o dia 20, todos os candidatos, todas as candidatas poderão apresentar seus planos de gestão, e no dia 22 teremos a grande votação. Até às 22 horas do dia 22, toda a universidade estará votando, elegendo seus coordenadores, suas coordenadoras. Então, é muito importante, estamos felizes porque o trabalho da comissão está ocorrendo da forma mais tranquila, dentro das regras, e dizer aos eleitores, e principalmente aqueles alunos e alunas que estão ingressando na universidade hoje, que os seus nomes já constam na lista de votantes, porque nós observamos o período da matrícula, divulgamos a lista nominal parcial, já teve inclusive o período para contestação dessa lista. Nós não tivemos nenhum recurso, porque tudo segue conforme as regras eleitorais. Então, só lembrando que todos os alunos ingressantes, todas as alunas, também participarão desse momento muito importante para a Universidade Federal do Maranhão. Maravilha. Professora, no caso aqui, né, a única alteração é no cronograma, né? Mudaram algumas datas, foi isso? Bem, nós fizemos algumas alterações, fizemos algumas retificações, ainda no semestre anterior, porque nós estávamos atentas à matrícula dos novos ingressantes. Como eu disse anteriormente, nós divulgamos a lista nominal de todos os votantes, conforme a matrícula, incluindo os novos e novas estudantes. Então, o processo eleitoral segue conforme as regras, e nós vamos, no dia 22, elegermos todos os coordenadores e todas as coordenadoras da Universidade Federal do Maranhão. Professora, temos algumas mudanças justamente nessas coordenações, né? Essas subunidades acadêmicas, né? O que mudou? O que ocorreu, Adalberto, é que a partir da modernização nós não teremos mais eleição para chefes de departamentos acadêmicos. Nós vamos eleger coordenadores dos cursos de graduação. Todos os professores, alunos, técnicos comporão as coordenadorias dos cursos de graduação. Por isso é que eu disse no início da fala que todos os espaços acadêmicos estão sendo adaptados, reformados, a um trabalho gigantesco por parte da equipe de manutenção, pedreiros, carpinteiros, eletricistas, dando um espaço mais humanizado, mais
aconchegante, próprio, né, para o funcionamento das coordenadorias dos cursos, que passarão a ter no seu quadro os docentes, os discentes, os técnicos. Aumentou o número de técnicos em cada subunidade, em cada coordenadoria. Então, é um momento, como eu disse anteriormente, muito importante para a universidade, que reorganiza os espaços acadêmicos. Professora, para a gente falar, né, que nesta segunda-feira, né, a gente tem a volta aí, o retorno das aulas, né, as expectativas, claro, para esse momento, né, e também a professora também, ela é uma liderança aqui no Centro de Ciências Sociais, né, professora? Enfim, as expectativas, né, para essa volta, né, do período, os alunos, professores, enfim, toda a comunidade acadêmica concentrada, né, nesse dia. Hoje é um dia muito importante para nós, trabalhamos nos últimos dias para melhorar, para deixar o espaço acadêmico mais aconchegante. Estamos recebendo alunos de todo o Brasil, dos interiores do Maranhão, então nós nos empenhamos para que nós possamos receber essas juventudes, né, com muito zelo. Então, em relação ao CCSO, peço licença aos demais diretores, em relação ao CCSO, são 13 cursos de graduação, nós temos 9 mestrados, 3 doutorados, hoje nós estamos com 100%, né, de presença no nosso Centro de Ciências Sociais, em 3 turnos, não somente no prédio 7, aqui no campus do Bacanga, na cidade universitária, mas no complexo Fábrica Santa Amélia, e nos demais espaços da universidade, por exemplo, o Centro de Ciência da Saúde, no centro da cidade, o curso de enfermagem, curso de medicina. Então, nós somos uma grande universidade, temos muitos espaços acadêmicos e queremos dizer, principalmente aos pais que nos procuram, que chegam ávidos de informações sobre o local de formação dos seus filhos, que a universidade está preparada para recebê-los com muito afeto, com um sentimento de pertença, né, que a gente sempre exprime, não somente nas palavras, mas também nas nossas atitudes. Maravilha. Professora, a gente agradece a sua presença aqui, as suas informações, enfim, boa sorte nesta volta, né, do período aqui, das aulas aqui na universidade, também nesse processo, esse processo eleitoral, né, das subunidades acadêmicas da Universidade Federal do Maranhão, com todas essas datas, essas informações podem ser obtidas também diretamente lá no portal padrão da Universidade Federal do Maranhão, enfim. Professora Lindalva Maciel, né, que inclusive é diretora aqui do Centro de Ciências Sociais da Universidade Federal do Maranhão, conversou com a gente sobre esses assuntos. Professora, muito obrigado, bom dia, e que a gente se veja aqui no Centro de Ciências Sociais, do qual a Rádio Universidade faz parte também, né? Pois é, Deberto, inclusive estou aqui no trânsito, desculpa a movimentação, estou me dirigindo à universidade e lembrando aos eleitores, às eleitoras, que no dia 22 vocês têm todo o direito de buscarem a melhor representação, a mais bonita para os seus cursos de graduação, elegendo os novas coordenadoras ou reelegendo aqueles que também têm enfrentado um trabalho bonito junto às suas coordenações. Obrigada. Muito obrigado, professor, e um bom dia. Bom dia a todos, bom dia a você também que acompanhou a gente até aqui no Jornal Rádio Universidade. Marcos Vinícius, vamos que vamos, hein? Continua aqui com a gente, portanto, porque tem sessão das 8 agora, muita música boa aqui na Rádio Universidade, claro. Começando essa semana para cima, tá? Quer ver, rever, é só ir lá no nosso site, no Jornal Rádio Universidade, só ir lá no nosso site, www.universidadefm.ufma.br, está lá o jornal e temos outras produções também. Vocês ficam agora com Rádio Ciência, muita informação e, claro, muita música boa aqui na 106. A gente volta amanhã com mais informações no Jornal Rádio Universidade. Até lá! YC626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz.
Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS.